vocês seguiram, né, naquele combate contra os soldados zumbi, vamos dizer assim, que é aquelas criaturas, os pobres soldados que depois que foram tocados por aquela névoa, na fumaça que saiu do vidro quebrado pela Vaeshra, aquela cospe, né, tira de dentro da própria boca e joga ali, e aquilo meio que desperta, né, eles começam a assumir uma postura agressiva, mesmo estando mortos, o corpo deles se move de forma agressiva, de forma a ferir vocês. E vocês decidiram ali combatê-los de frente e tirar Samantha o mais rápido possível daquele lugar, né? E depois de uma luta tensa, né? Houve também o fato do que o Rodi, ao tentar se aproximar daquele papel que parecia ser onde estava escrito o ritual, do que aconteceu. Quando ele tentou pegar o papel para si, a Vaeshra, né, deu as caras. Apareceu, o prendeu, levou ele até o telhado e o forçou a devolver, né, aquele ritual. Enquanto ela dizia palavras que pareciam tocar no seu passado, vocês viram ela que permaneceu ali, jogou o corpo do anão de barba loira e arremessou, jogou-o no chão, já desacordado, e contemplou vocês, né, em desespero, lutando contra compatriotas ali, enfeitiçados, encantados, ou sei lá o que, com brutalidade tentavam atacar vocês, e realmente um deles feriu de forma quase mortal o Ostran, né? Foi um combate muito tenso, mas vocês conseguiram vencê-lo. O Di conseguiu se recuperar de tudo, mas vocês estão bem feridos. Aqueles que perderam a consciência estão bem exaustos. Mas depois que esse combate passou, o Conde Edras, acompanhado de 2 soldados e de uma elfa, né, de pele branca. Odi, você conhece essa mulher de vista? Você já ouviu falar, né? Seu nome é Leonora a Branca. Ela é conhecida assim por sempre estar. Ela é vista sempre acompanhando a família Valimar, né, em suas carruagens. Do que se deduz que talvez ela faça um trabalho particular ali para a família. Eles se aproximaram, teve aquela cena, né, em que o pai e filha se abraçam e as coisas muito confusas ainda. Eles perguntam a você o que aconteceu e vocês ainda falam algo por cima. Já a curandeira pede que imediatamente cuide da senhorita Samantha. Vocês procuram um lugar ali mesmo, porque começa a chover e o lugar coberto mais próximo é exatamente uma das cabanas. Uma delas, né, Kellen já tinha visto que era segura, não tinha aparentemente nada lá. Os soldados conferiram novamente, não tinha nada. Vocês foram para essa outra cabana, uma cabana que tinha um dormitório, né, com várias camas e tudo. Então vocês foram para ali, onde aquela elfa foi conduzindo a Samantha nos primeiros socorros, né? E esses primeiros socorros envolveu dar um banho nela que estava bem suja, muito suja de sangue, né? E ela ia usar algumas ervas e tudo. Ela foi para um cômodo particular dentro dessa cabana que tem ali atrás, com aquelas banheiras antigas, né? Feitas de madeira, assim. Então, como uma privada, a Juliana, que é uma das sobreviventes que estava na outra cabana lá que vocês viram, ela chegou para ajudar a elfa e elas foram para aquele recinto particular, receberam os primeiros socorros, né? Também com a ajuda de um óleo misterioso que o Edras concedeu à elfa, que se impressionou quando ele forneceu, né? Aquele óleo misterioso de coloração esverdeada, parecia um óleo verde. Então eles foram conduzidos ali. Enquanto o Edras espera, vocês veem que ele tá bem ansioso. Ele senta, né, naquela mesa, tá dentro daquele lugar, dentro daquela cabana. Vocês veem que ele senta, ele tá assim, tenso, há um ar de tristeza.
E ao mesmo tempo você escuta aquela pancadinha assim no chão de quem tá ansioso, né? Aquele desvio de tensão na perna de quem pisa. Então a mistura ali visivelmente uma mistura de muitos sentimentos. De raiva, de tristeza, de ansiedade. Né? E ele partilhou com vocês de como aquela responsabilidade hoje pesou para ele num nível que fez ele se arrepender um dia ter desejado exercer poder. E naquele momento ele também contou para vocês que esse mal que está avançando, né, ele teme que seja algo maior, muito maior do que nós, do que vocês, do que nós, né? Ele conduz a narrativa nesse sentido, fala em primeira pessoa, claro. E ele fala que se envolver com isso pode custar a vida de vocês, como quase já custou hoje a vida de alguns. E ele oferece a vocês a oportunidade de decidir recuar e não prosseguir para entender o que está acontecendo e o que fazer contra isso, ou permanecer e enfrentar esse mal que ameaça, né, hoje o condado de Rainbow, que pode se estender para o que possa ameaçar o reino e talvez o mundo inteiro. Mas antes dele prosseguir, ele faz essa indagação e deu para vocês essa escolha de sair e ele garantir anonimato para vocês, ou de permanecer e ele esclarecer essa situação e contar com a ajuda de vocês para tentar seguir enfrentando esse mal sombrio que hoje ameaça essa terra que antes sempre foi considerada uma terra de paz, no reino de Silverheim. Então no mesmo dia, ataques de serpentes que geralmente são conhecidos por estarem mais no litoral, ali a leste, de repente vem para uma região tão distante do litoral. Goblins que apareceram e atacaram o Senhor, né? Então muita coisa aconteceu completamente fora do comum aqui na região. E ele indagou cada um de vocês, né? Vocês apresentaram seus motivos, os seus medos e suas adesões. O seu sim, né? A permanecer aqui e enfrentar esse mal. E por último, ele voltou o olhar dele, né, pro Rodi. E ele repete aquela mesma pergunta, olhando para ti, Rodi. Ele fala: entre aqueles que estão aqui, acredito que o seu conhecimento é que mais pode colaborar. Por isso, entre todos que estão aqui também, você é aquele que eu mais observei de longe. Ficaria muito feliz se você pudesse nos ajudar nisso, mas respeito a sua liberdade, senhor Rodi. E sei que tudo está confuso, mas estou aqui para dar as respostas que vocês precisam. Mas conhecer, como eu falei, pode já comprometer vocês, suas vidas e aqueles que amam. E renovo essa pergunta para você, Rodi. Queres permanecer e entender? Ou se queres partir? E eu garanto que vou fazer o máximo possível para que nada disso te atinja e que você não esteja envolvido. Depois de tudo que aconteceu, o Rodi, ele ainda tá... O cérebro dele tá funcionando o máximo possível para tentar linkar algumas coisas que ele ouviu. Uhum. E isso daí corrói a memória dele, o emocional dele. Mas ele se lembra de quando ele recebeu o convite pro casamento, que era exatamente o que ele precisava. Ele lembra do sacerdote, lembra da chance dele de avançar na pesquisa.
E tudo que tinha acontecido até agora foi porque ele resolveu aceitar aquela carta, né? Então, ele olha pro Conde e fala, né? Ontem, não, eu não sei, na verdade eu não sei quanto tempo ele demorou pra Tudo chegar é lá. hoje, né? Não, mas O do casamento pra cá é o mesmo dia ainda, viu? desde que ele saiu da escrivania. Ah, pronto. Desde que tu saiu, geralmente são 2 a 3 dias de viagem. Eu acredito que você deve ter feito em 3 dias, provavelmente. Tá. Em Eu caravana. queria falar o dia, mas ele só falou assim. Desde que eu me levantei da minha escrivania, juntei minhas coisas e parti para o casamento, eu senti que eu demoraria muito para voltar naquela torre. E eu nunca estive tão perto do caminho da verdade ou daquilo que eu acredito ser o meu destino. Eu vou ficar. Ou seja, ele vai junto, né? O Conde faz assim com a cabeça, né? Apesar das coisas serem escuras, isso me dá uma esperança. Pois pela primeira vez, ele olha pro Mauan, né? Que tá ali, inclusive. O outro Manaíra que tá ali encostado na parede, né? Uhum. Pela primeira vez somos 9. Eu falo assim. E no passado também foram 9 que venceram este mal. E se eles conseguiram, nós também podemos. Mas antes de prosseguir, eu queria entender o que vocês viram quando chegaram O senhor falou que naquele lugar. tem informações para nos dar também. Aquele monstro não é natural. Metade mulher, metade cobra. Com o que estamos lidando? E o que busca? Vaestra, vocês a viram? Tem certeza que viram? Com certeza. Nunca Não há dúvida. esqueceria. E todos E o que os ela fez? animais que vi, aquilo é uma monstruosidade. Ela nos atacou. Capturou o Di por um tempo. Depois o soltou. E de alguma forma reanimou aqueles soldados mortos. Animou. Como? Sim. Ela lançou um frasco que seu conteúdo se espalhou pela sala e aqueles que estavam já caídos levantaram e começaram a nos atacar. Com que estamos lidando? Desgraçado. Meus próprios homens. E o que vocês fizeram? Nós tivemos que nos defender. Não entendo. E defender Não a entendo. senhorita. Ela estava muito machucada. Não entendo. Eu faria o mesmo. Também pela dignidade deles. Terrível. É um crime de necromancia imperdoável. Coisas que eu lia nas leis e jamais imaginei ter qualquer envolvimento. Eu quero ir lá ver o que houve exatamente, mas antes eu quero Necromancia. ter... Bom, se você diz que ela manipulou os mortos, me parece ser um crime de necromancia. Falando em termos jurídicos aqui. Havia animar objetos, coisas do tipo, mas isso parece ser muito obscuro. Aqueles soldados já haviam caído. Vaeshira,
Para nós sempre foi uma lenda até agora. Sabíamos que havia essa grande quantidade de serpentes que praticamente tornam inviável que pessoas morem próximo ou morem no litoral. Mas O com único certeza que... também essas serpentes não são normais aqui que encontramos aqui. São muito maiores das que eu Aquelas que eu conheço. vi. Eu vi lá fora. Assim Sim, que eu aquelas. cheguei. São completamente... um tamanho que não faz sentido. São grandes demais. Até agora, Vaeshra não tinha nenhum... Nunca havia avançados. Ouvimos falar dela como uma lenda no lugar. Não sabíamos sequer se ela existia. Eu confio na palavra de vocês. Vejo verdade. Não sei como, mas aquelas cobras não têm um tamanho natural. Eu percebi que o crescimento delas foi forçado de alguma forma. Infelizmente, posso afirmar para vocês que isso, para mim, em relação a ela, também é um mistério. E o Mas eu diria para que não é um vocês que o que mistério? houve aqui, eu não acho que foi o centro, não foi o motivo principal do nosso ataque hoje. Vocês se recordam quando eu permaneci da cidade? Sim. Havia acontecido algo. Acho que uma explosão. Naquele momento, meu coração se dividiu de um lado a minha filha, do outro. Algo que poderia comprometer coisas maiores. O quê? Dentro daquela casa que foi atacada, havia um artefato mágico muito antigo, poderoso. Ele é conhecido como Martelo de Maerion. Martelo capaz de forjar armas divinas, capazes de destruir qualquer demônio, qualquer dragão e até deuses, segundo as lendas que encontramos. Ele emana um grande poder. Nós estávamos mantendo ali, sob a guarda de Kael, aquele homem de olhos vendados que nos ajudou no combate. Tínhamos formado em uma daquelas cabanas um santo, havia toda uma rede de proteção ali. Mas por um lapso de tempo, a confusão do casamento alocou... Quem nos atacou hoje sabia exatamente o meu ponto fraco. Que atacou exatamente nele. Eu me vi alocando todas as minhas tropas sem pensar naquela direção. Quase todas. Poucos ficaram lá. Os que estavam em guarda também do lugar vieram imediatamente quando a confusão chegou. Foi tudo muito confuso. Acabamos perdendo. Citem nos foi roubado. O lugar foi... De alguma forma conseguiram ultrapassar a barreira que construímos para bloquear o conhecimento daquele martelo, a percepção dele, o lugar e a possibilidade de retirá-lo. Posso garantir para vocês que era alguém com muito poder que fez isso. Pois é uma magia de círculo superior. Sequer fomos nós que a conjuramos. Tínhamos apenas o dever de guardá-lo. Mas fracassamos. O Mauan tá ali no canto, né? O Manaíra. Quando ele vai falando isso, ele dá um soco, cara, na parede, assim.
Isso não é tudo ainda, Mauan. Eu só queria acordar que isso tudo fosse um pesadelo. Foi por isso que eu voltei, porque quando levaram a minha filha, eu sabia que o que podiam tirar dela era menor do que eles podiam fazer com este artefato. Eu tive que assumir uma postura antes como conde do que como pai. Mas eu confiei em vocês. Estou grato porque vocês a salvaram. Nem que eu desse todo o meu reino, nem que eu desse todo o meu ouro, nem que eu desse tudo que eu tenho, não seria capaz de pagar o preço daquilo que vocês fizeram por mim hoje. Eu estava certo em acreditar em vocês. Mas errei em proteger algo tão precioso. No lugar, tudo que temos é uma marca. E aqui que as coisas me deixaram mais confuso ainda. Uma marca foi pintada na parede com uma tinta negra de uma mão, com um círculo vermelho no centro. Alguns de vocês já devem conhecer. É o símbolo da mão negra. Uma das facções mais poderosas nessa região, que tem crescido seu poder desde que Bogran começou a crescer, começou a sair do nosso controle. Então eles pegaram o artefato e deixaram a sua marca? Provavelmente. Mas me parece estranho porque eles Com que voltariam para intuito si. iriam revelar? Mas eles são orgulhosos. O histórico de todos os crimes deles deixam essas marcas. Parece haver, não sei por qual motivo. Mas ainda há algo que eu estou tentando investigar nessa situação. Odi, visto que você observa bastante as coisas, o que você observou de estranho ali? O que você viu que fez com que ela te capturasse tão ferozmente? Isso me deixou curioso. Estava apenas organizando os meus pensamentos. Mas o que temos não é apenas aquela marca dos mãos negras. Uhum. Eu segurei por um breve instante um papel que parecia ser uma receita ou algo assim para um ritual. E nele estava contido coisas terríveis que eu me recusei a ler. Era escrito em dracônico. É dracônico mesmo? Era. Tá bom. Era escrito em dracônico. Me recusei a ler alguns itens daquela lista. E no final tinha uma palavra estranha. Não sei se vocês já ouviram ela, mas Reagnar. Essa palavra... Na hora que tu fala essa palavra, ele bate também na mesa assim. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que eram eles que estavam por trás. Então você já conheceu essas palavras? Infelizmente, sim. E elas são a causa de tudo aquilo de ruim que aconteceu na minha vida até hoje. Não sei quanto ao poder dessas palavras, mas após eu ter lido, foi exatamente o momento onde a Vaeshira apareceu. E aparentemente o foco dela era em obter aquele pergaminho. Tinha aquele ritual.
Bom, eu não sei quanto o envolvimento dela nesse ritual, mas ela tinha um grande interesse em saber o que estava naquele papel, ou ela não queria que não soubéssemos. Ele dizia que era um ritual. Geralmente rituais possuem títulos, por aquilo que eu conheço. Você leu algum? Viu algum na carta? No papel? O Rodi pega o grimório dele, que ele esqueceu. Uhum. A minha memória ficou um pouco fragmentada, mas acabei anotando. Ritual de extração necrótico. Tinha várias condições necessárias. Ele dá outra olhada assim pro Mauan. Mauan olha assim pra ele. Balança assim a cabeça. Tá muito irritado, sabe? O Manaíra ali no canto. Ragnar, outra facção? Não, eu não sei dizer. Ele fala, olha... Queria que fosse apenas. Você, Rodi, você disse que sabe dracônico, você entendeu que estava lá. O que você sabe sobre dragões? Peraí, deixa eu ler de novo aqui. Nossa, eu escrevi muito. Só um momento. Temos mais alguém aqui, pô, que pode saber também. Ele olha assim pro Baltazar. Com a cara meio estranha, assim. Rapaz. Tudo que sei sobre os dragões é que vim deles, anos antepassados. Mas são histórias antigas e perdidas. Realmente percebi isso em você, Baltazar. O seu passado parece ser algo muito oculto a você. Este ritual, meus amigos, tinha como objetivo extrair os olhos da minha filha. Estes olhos que carrego. Por quê? Não são apenas uma mera lenda. Eles são uma das armas divinas que o próprio martelo é capaz de forjar. Oh. Os olhos? Sim. Pode um olho ser um ar. Meus olhos não são comuns. Não perceberam que eu citei vossos nomes sem nunca saber quem vocês eram, sem que nunca tivéssemos nos apresentado? Tem razão. São olhos que podem. Meu nome. O Como? Kael tá ali, Maurício? Caio tá não. Tá não, tá? A senhorita Que foi poderia que- ter dito meu nome. A Samantha? A Samantha. Tu falou isso? Ou foi o Ico que falou ou foi o Kellen? Ela, Kellen falou. Bom. Eu não sei. Na verdade, a senhorita Samantha tinha ordens claras de mim pra não expor isso a ninguém. Fico feliz de que ela foi fiel até mesmo a você, Kelly. Foi fiel até mesmo em relação a você.
com aquilo que eu pedi. É um segredo que nós guardamos. E quem atacou hoje, Vaeshra, sabe disso. Sabe desse poder. Esses olhos me permitem enxergar além daquilo que um humano comum é capaz de enxergar. Tanto fisicamente, como também, eu diria, psiquicamente. As almas das pessoas, cada um é como se tivesse uma janela do qual posso contemplar partes. Por isso é uma arma, Sr. Baltazar. Que a informação é a arma mais importante em uma guerra. E o martelo Quem é Regna? É o não é líder quem. do clã dos Mãos Negras? Não. Pelo menos até agora. Malwan pode me corrigir se eu estiver errado. Não tínhamos encontrado nenhuma relação entre a Mão Negra e o Ragnar. O mundo, este passado obscuro do qual as pessoas evitam falar, do qual parece estar escondido, e todos aqueles que, como vocês, de que eu há tempo tive a graça de interceptar, começam a olhar para ele, acabam sendo movidos a um destino bem conveniente. Há muitos séculos atrás, ou talvez até milênios, o mundo já foi governado pelos seus ditos ancestrais, Baltazar. O mundo foi governado por dragões. Mas de alguma forma, eles foram selados. Antes de vir para o condado, eu fazia parte do conselho de Silverheim. Era próximo a Bartolomeu VII, o último rei. E lá eu comecei a investigar o passado, comecei a tentar entender a origem desse mundo. E quanta dificuldade eu encontrei, vocês não têm ideia. Daquilo que encontrei, esses dragões foram selados. E olha que para me encontrar, eu tive que fazer contato com um senhor muito velho, de uma casa muito antiga, que tinha lá com algumas cartas antigas. Porque dentro do próprio castelo de Silverheim não se fala do passado. Se tem uma ideologia muito forte por aqui de olhar para o presente, para o futuro, para o trabalho. Entre as cartas que eu encontrei daquele senhor, dizia que era uma carta que parecia ser apenas cumprimentos de uma pessoa para outra, alguns relatos do dia a dia, e no final havia um louvor que dizia: aos 9 que selaram a desgraça, gratidão eterna, que o seu sangue cinza se torne em força. Por isso eu vos falei que hoje somos 9, com vocês e com outros que estão aqui. Bom, é uma história muito grande, muito confusa, mas para vos resumir, desde que esses dragões foram selados, a história passou por 4 grandes eras. A primeira era foi chamada Era das Cinzas. Essa era muito confusa, como o próprio nome diz. Não sabemos exatamente quanto tempo durou, pois mesmo quando eles foram selados, os seus servos, aqueles que são ditos como os resquícios da tirania, as criaturas malignas que nós conhecemos,
os goblins que vocês encontraram no caminho. E todas as criaturas que são essencialmente malignas. As lendas que nós escutamos de masmorras, de lugares distantes e abandonados. Essas criaturas no passado serviram a esses dragões, que governavam praticamente toda a Helden. Mesmo quando eles foram selados, seus servos ainda resistiram. E no meio da guerra, havia uma palavra que eles bradavam. E era exatamente essa, Rodi. Essa maldita palavra. Ragnar. Mesmo assim, Ragnar. Depois, e isso nós sabemos, por 3 séculos, houve a chamada Era do Desterro, quando os seus números começaram a cair. Com os dragões selados, não haviam novos. Seus números começaram a cair, enquanto nós permanecemos de pé. Nos escondemos em masmorras e tocas. Quando eu falo nós, me refiro a todos os livres, todos os povos, anões, humanos, halflings. Todos aqueles que nós sabemos que podem escolher pelo bem e pelo mal. Por 3 séculos foi chamada de a Era do Desterro. A era quando começamos a sair das tocas e dos lugares onde nos escondíamos, especialmente os humanos que não eram adaptados a esses lugares. E começamos a avançar sobre as cidades, sobre os lugares que eles tinham construído. Esses lugares foram tomados e deu início à grande era da resistência. Onde por mais 3 séculos, após conquistarmos, tivemos que resistir a outras investidas desses malditos. Depois, no fim dessa era, foram fundados os 7 reinos de Helden. O Tratado dos 7 Reinos do Sul, de toda Helden. Esses 7 reinos fundados conseguiram se estabelecer e hoje nós vivemos aquilo que é chamado de Era da Paz. Que não me parece ser tão paz assim. Nas mesmas cartas que eu encontrei, haviam relatos de que esses mesmos resquícios da tirania, como são chamadas essas criaturas que serviam aos dragões, pareceu manter uma espécie de culto que buscava uma forma de quebrar o selo e trazer esses dragões de volta. Caos. Temos que impedir. E o que os olhos têm a ver com isso? Eles precisam dos olhos para abrir o portal? Pobre Lady. Os olhos. Isso é algo, Sr. Kellen, que ainda é um mistério em parte. Mas para mim é muito perceptível o motivo. Desde que quando eu estava ainda em Silverhigh, que eu passei então a investigar com os olhares tortos da própria coroa de Silverhigh, que não queria olhar para o passado. Pois todos esses eventos foram há muito tempo atrás. Estamos praticamente há mais de 2 séculos ditos de paz, onde essas criaturas são mais assumidas como lendas do que como reais. Quando eu estava lá, capturamos alguém que, assim como você ajudou a capturar por aqui, Baltazar, eu vos agradeço novamente, capturava pessoas para vender no mercado negro. Infelizmente, essa pessoa tinha alvo preferencial crianças, tá?
capturamos essa pessoa e depois de muita tortura descobrimos que essa pessoa, junto com outras pessoas livres, ou seja, outras pessoas capazes de escolher o bem, estavam ingressando no culto do Ragnar. E que aquele homem vendia pessoas para isso. Inclusive ele pretendia levar aquela criança. Quando nós capturamos, ele estava levando uma criança para um ponto de encontro dentro do mercado negro. Nós montamos ali uma estratégia para tentar capturar as pessoas que iriam comprar. E aqui que eu acredito que está o motivo pelos quais eles querem os olhos, Sr. Kellen. Porque eles sabem que eu posso ver através das pessoas. E que eu posso ver quem está realmente envolvido nisso. Apesar de que como os olhos funcionam, ainda é um mistério para mim, mesmo estando em alta idade. Então eu desconfio que seja isso. Fizemos então aquela operação para tentar se passar pelo sequestrador e tentar capturar o comprador. Mas foi aí de repente a porta ali tá ali, começa a mexer, né? O portal se abrir, tá? E aquela elfa aparece, né? Ela tá assim com as mãos junto, nem tá aí na imagem, ela vai aparecendo assim: Senhor, perdoe-me interromper. Ah, pois não. Graças a Aurélia, ela está estável. Ela ficará bem, com certeza. Mas mesmo assim, precisamos partir assim que essa chuva passar. Não podemos deixar que ela escape. Não pode ter ido muito longe. Podemos rastreá-la. Acredito que sim, Sr. Kellen. Mas não sei se... Uma criatura daquele tamanho, com certeza deixa rastros. O Malma fala: sim, ela deixou rastros. Eu já verifiquei. Ah, ela é muito grande mesmo. Praticamente dá pra seguir o seu caminho. Já vi que ela seguiu pelo leste. Exatamente para a região do litoral. Se seguirmos, acredito que podemos encontrar exatamente o seu covil. Mas o que mais precisam para o ritual? Temos que impedi-los de pegar os ingredientes para trazer de alguma forma esses dragões. Não podemos deixar. A Leonora fala... Nessa hora, quando vocês estão falando, né? Desculpa, porque a Leonora falou aquilo, né? Então não vai fazer sentido eu pular isso agora. Porque o Conde, ele levanta, enquanto vocês estão conversando sobre a Vaeshra. Ele levanta: eu posso vê-la? Por favor. Ela: sim, senhor. E ele entra pra lá, tá? Pode falar o que tu ia falar. Eu ia falar Ele com o Conde. Ah, pois é, ele saiu lá pra ver ela, tá? Tá bom. Dali, alguns de vocês... Dali ele entra lá, né? Ela já tá adormecida. Ele dá uma bênção. Aí ele sai lá de dentro. Senhores, ele fala assim com a Leonora: você percebeu a forma dos cortes? Ele: sim, sim. Há dois tipos de cortes nela. Um que foi claramente feito de forma a remover os seus olhos da forma mais eficaz possível. Mas há outros que me parecem ter sido pura por tortura. Ela estava sendo morta aos poucos. Cavalheiros, ela volta para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Ela estava sendo assassinada aos poucos. Vocês realmente chegaram no momento certo. Muito obrigado.
E ela escorre uma lágrima, né, da elfa. Ela... Leonora, descanse também. Fique aqui atenta. Nessa hora vocês percebem que o Mauan, ele até sumiu, tá? O Manaíra lá. Tá, ele sumiu. Você nem percebe, ele sumiu dali. E o Conde fala: vamos até o lugar. Eu quero entender melhor o que aconteceu lá. Me sigam, por favor. Na hora que ele fala isso, né, o Ostran, ele vai se levantando e ele vai caindo assim, ele cai assim por cima da mesa, né? A Leonora parte assim em direção a ele. Nossa, ele tá muito ferido. E ele tem aquela abertura aqui da roupa de monge, que é bem aberta. Ela abre ali pra tentar entender. Olha, tem uma fratura muito grave. Por favor, me ajudem a levá-lo pra uma das camas. Porque ele vai ajudar. Beleza. Eles ajudam, né? Ali o Kellen. Ela coloca o Ostran em uma das camas que tá ali. Aí o Conde fala: ele vai ficar bem? Ele vai ficar bem? Quão grave é ela? Bom. É uma costela quebrada, sim. Ele vai ficar bem. Mas ele está muito cansado. É melhor que ele repouse aqui. Aí ela entendi. Cavaleiros, por favor. Sei que estão cansados. Mas como Kellen percebeu, não podemos perder tempo. E ele vai saindo ali na direção da cabana onde houve o ritual, tá? Vocês vão segui-lo? Sim. Esse período conta como um descanso curto? Sim. Sim. Pode contar como descanso curto, tá? Tá bom. O descanso curto, pra quem não sabe, vocês podem... O Rodi... Na ficha de vocês, aliás. Vocês abrirem a ficha... Sim. Vai ter, assim, dados de vida, né? Aí tu tem assim, dados de... Deixa eu ver. D8. Dado de vida. Tu clica no dado de vida, aí ele vai mostrar quantos pontos você vai recuperar, tá? Com esse descanso aqui. 5 pontos. Isso, pode acrescentar, somar 5 pontos lá, tá? Tá. E o dado de vida você bota 0, tá? Você gastou o seu dado de vida. Ah, ok. Pode contar aí no vida de vocês. Já atualizei. Ok. Vocês estão aqui, né? Tô vendo o mapa. Não refletiu aqui, Maurício. Tem algum problema? Eu mudo aqui também? Pode mudar aí também, tá de boa. Ah, Vixe, pera, Maria, eu ouvi errei. o mapa, foi? 6. Não, tá certo. Vocês veem, né, que o Conde, ele puxa a espada e fala: Lumière. E a espada começa a emitir uma luz muito forte, cara, no lugar. Isso é divino. Outra arma dos deuses. Como é que é chamar essas armas mesmo? Ah, sagrado dos deuses. Aí, e quem tá falando é o João Vitor ou o Rodi? É eu. Tá. Na hora que o Baltazar falou isso, né? Isso é mais uma... Aí, não, Baltazar. É apenas magia. E o Conde, ele vai caminhando ali no lugar, tá? Vocês veem que o Mauan já tá ali, pô, naquela janela lá. Tô vendo lá. O Manaíra, ele tá bem ali já, tá? Tá encostado lá na janela também. Aí ele fala: Olhem pra cima, né? Com medo de algum ataque. Ele, rapaz, vocês fizeram a festa aqui, hein? O Manaíra fala. Foi divertido. O Conde olha assim pra ti. Estranho, né? Ele, pô, o cara tá
Xanubuk bateu os meus soldados, mas tudo. Cara, é tipo dracônico, né? Dracônico que achou divertido matar os outros. Rapaz. É um bárbaro. Ele olha assim pra ti, né? Aí. Acho estranho, mas ele permanece olhando o lugar. Bom, aqui podemos conversar melhor. Antes eu queria saber. Percebo que há algo em vocês diferente de quando eu os encontrei no casamento. Não apenas há sangue, sinais de batalha e cansaço. Há algo que arde no coração de vocês que não arde antes. Os molestados por um elfo. Oh. Ela molestou, né? Ela enfiou a mão no nosso coração assim. Não sabemos porque explicar molesta. muito bem o que aconteceu naquele bosque. É um mistério até para nós. Mas realmente, saímos daquele bosque bem diferentes. Posso andar aqui, mano? Cara, pode se considerar assim. Eu trouxe vocês só pra gente ficar aqui nesse Tá. lugar, tá? Porque o Conde achou por melhor trazer vocês pra cá pra conversar algumas coisas. Lá tem outras pessoas, tá? Tem uns soldados e tudo, então ele meio que isolou vocês aqui. Tá. Só uma dúvida minha mesmo. Esse bonequinho aqui, que tu esqueceu de marcar com um X, ele realmente ainda tá vivo? Ah, tá. Já tá sem nenhum sinal de movimento, tá? Ok. Meu Deus, O cara ainda quer Sinal de matar. movimento. Porque assim, vivo ele já não tava, né? Eu tenho que dizer que não É. tem movimento. Porque se ele é morto, ele já tava. Tipo o Legolas matando aquele orc que o Gini tá em cima, né? Ele se mexeu! 46. Sei que vocês encontraram. Eu quero que me contem melhor o que vocês encontraram no caminho, para que eu possa entender bem a situação. E saber como posso iluminá-los. Para que vocês tomem a decisão e saibam melhor por onde começar. Seria de grande ajuda. Um pouco de de esclarecimento. Num sonho, eu tive a impressão. Não foi de Um apenas sonho? uma impressão. Que sonho? Não parecia ser um sonho, na verdade. Parecia ser mais um outro plano. Um outro Quando lugar. isso aconteceu? Durante a nossa jornada até aqui, eu senti que tudo tinha mudado. Que agora as coisas faziam sentido. E sinto fluir em mim uma energia que até agora eu não consigo dar um nome pra ela. Ou eu consigo assimilar. Aí eu mostro assim o ácido, né? O espirro ácido. Eu só mostro assim pra ele. Como se eu tivesse invocado, né? Entendi. Junto... Ele olha assim pro Mauan. Ah. O Mauan também olha pra ele de volta, tá? Aí o Mauan fala: eles encontraram ela, não foi? Com certeza. O Conde responde: É o Kellen ouviu? Tá aqui sim, perto. vocês estão todos ouvindo. Assim, ela? Cadê o Kellen? Quem é ela? O Kellen tá ali do outro Aquela lado. que vocês vendo o livro. encontraram Ah, tô se vendo. chama. O bicho é escondido. Aquela que vocês encontraram se chama Yandera. Finalmente. A misteriosa? Ela é uma grande patrona de todos nós. Eu diria que é graças a ela que eu ainda estou aqui, que Mauan, e que ao longo de todos esses últimos anos que passamos investigando sobre o Ragnar, ela foi nossa grande patrona. Foi graças à sua ajuda em momentos cruciais e também descobrindo
algumas coisas sobre o passado que nós conseguimos fazer avanços significativos e permanecer vivos. Apesar de que acabamos perdendo algumas pessoas. Não sabemos exatamente o que ela é, mas sabemos o suficiente para entender que ela não é uma deusa. Ela é tão mortal quanto nós. Há nela um grande pavor da guerra, do sangue, do combate. O simples desembanhar de uma espada já é motivo para ela demonstrar desconforto. Ela parece vir de um passado muito distante. E qualquer coisa que o lembra atraz um grande pesar. Mas a sua presença é, como vocês viram, uma presença que nos faz olhar para nós mesmos. Apesar de tudo, no meio de tudo aquilo, de uma forma misteriosa, o seu olhar e a aura que ela emana transmite uma esperança, que acredito que foi aquele que nos sustentou durante todo esse tempo. O que ela fez com vocês é o que nós podemos chamar de Ibiraé, o despertar. Despertar. Aquilo que aconteceu com vocês, vocês não receberam poderes, vocês perceberam, ou melhor, aquilo que sempre estava em vocês. A presença dela e essa magia misteriosa que ela carrega é capaz de quebrar em nós os selos que bloqueiam os nossos potenciais. Isso é uma das coisas que temos observado por algum motivo. É como se todos os livros tivessem, de certa forma, esse Biraer. E é como se algo que ocorreu tivesse selado. E Andera possui capacidade de romper esse tipo de selo no coração das pessoas. E para nós, para mim e para Mauan que estão aqui, e acredito que para ela também, a presença de vocês carrega para nós uma esperança, pois nunca tivemos tantas pessoas despertas no mesmo lugar. Sempre fomos poucos, agindo nas sombras. E entre aqueles que foram despertos, houve alguém que vocês encontraram no caminho. Nessa hora, o Mauan até se levanta assim. Aquele homem que vocês encontraram morto se chamava Edmar do Norte. Ele também estava conosco investigando Ragnar. Ele morava também a leste. Ele era o único que ousava morar próximo ao litoral. Ele tinha uma fazenda chamada Fazenda Alvorada lá. Bom, acho que posso mostrar algo para vocês. E ele vai até uma das mesas, tá? Ele tira ali do bolso um papel, assim, uma espécie de pergaminho, e vai estendendo sobre a mesa. É um mapa. Olha o mapa. Ali onde vocês estão, tá? O senhor Edmar do Norte morava aqui. Ele aponta, né? Onde vocês veem esse piscar. Ele era ousado. Graças ao Ibiraé, ele criava barreiras para se proteger das serpentes, que em menor quantidade ainda assim vinham até ali. Graças a isso ele se apaixonou por aquelas terras, pois lá
Ele dizia que as terras eram mais férteis do que as próprias terras de Lowen. E lá ele produzia a cevada da qual ele formou a cerveja. Uma cerveja que ele vendia nas 2 principais tavernas aqui de Rainbow. Então era uma fonte de renda dele. E lá ele se dedicava, ao longo de todos esses anos, além de manter sua fazenda, manter sua família da forma como ele queria, em um lugar mais isolado. Ele se dedicava a estudar um artefato que nós conseguimos recuperar. Ótimo. Em uma das nossas investidas nas ruínas de Drakkenmor. São ruínas antigas, ele aponta lá pro fim, tá aqui no canto inferior esquerdo, tá, do mapa. Uhum. Esse foi um dos lugares que nós mais nos dedicamos a investigar ao longo das últimas décadas, desde que eu estou aqui. Pelo que nós já entendemos, era uma das ruínas que nós, na Era das Cinzas, o nosso povo viveu. Então é provável que lá haja registros do nosso passado. E, ironicamente, encontramos um livro que parecia novo, mas escrito em primordial. Primordial é praticamente uma língua completamente diferente das outras. A posição das letras, das palavras, o simples quebra de linhas, até mesmo a posição que a palavra pode aparecer em uma página, pode modificar completamente o significado. Por isso ela é... Eu acredito que o Sr. Rodi saiba um pouco disso. Ela é praticamente uma das línguas tomadas como mais complexas. O Sr. Edmar era dos poucos que sabia um pouco dessa língua. Além dele, temos o sacerdote Auren. O conhecimento dessa língua é fundamental para que a gente consiga compreender esses registros do passado. E o Sr. Edmar do Norte se dedicava especificamente a investigar e descobrir, a entender esse livro que nós encontramos nas ruínas de Drakkenmor. Uma das coisas que ele conseguiu traduzir foi o título. Estava na capa, não tinha nada, mas assim que se virava a primeira página, tinha um título escrito com letras que pareciam ter feitos como se tivesse costurado ouro no papel. Que estava escrito Memórias de Oranor. Memórias. Este livro era praticamente, eu diria, a coisa mais preciosa para ele. Eu acredito que era um dos motivos dos quais ele se mantinha isolado. Motivo pelo qual ele montou esse negócio para fingir o motivo do isolamento, mas a verdade é que ele queria, em segurança, entender esse livro. E esses dias, eu recebi dele um pássaro dourado. Pássaro dourado, vocês viram uma forma como Yandera nos ensinou a nos comunicarmos entre nós. Vocês viram que Kael enviou quando vocês estavam na praça do casamento. Ele tinha me enviado e dizia que tinha encontrado coisas muito importantes e que ele não via a hora de me apresentar. Disse como vocês, eu vasculhei a sua carroça. O Mauan vai olhando assim, né, enquanto ele fala. E só encontrei móveis e outras coisas. Não encontrei nenhum dos seus livros. Ele não tinha só esse. Relacionado à investigação de Ragnar era só esse. Mas achei curioso porque um homem letrado não tinha nenhum livro com ele, nenhum caderno de anotação, nem nada. Não sei o que houve. Eu tive o pesar de encontrá-lo morto. Nessa hora o Mauan responde: "Seu Edmar morreu?" Coloca-se a mão na cara, né? Sim.
Enfim, senhores. Este é outro mistério que temos que compreender. Onde está esse livro? Talvez possamos encontrar alguma pista na própria Fazenda Alvorada. Temos que ir atrás desses estudos dele. Pode nos ajudar até a derrotar a Vaeste. As serpentes, Sr. Kellen, elas... Sempre encontramos elas em toda a parte do litoral. Cara, o Mauan, ele tá chorando ali no canto, cara. Vocês veem o Mauan assim chorando quando ele descobre que o Edmar tá morto. Tá? Se ele tinha experiência enfrentando elas, os estudos dele podem nos ajudar. Com certeza. Memórias. O que de fato são essas memórias? São apenas anotações? Ou algo mais? Por aquilo que tínhamos descoberto, parecia ser o senhor Edmar tinha impressão de ser uma espécie de diário. Certo. E pela forma como ele era forjado, o senhor disse, visse aquilo deve custar todo o reino de Silverhigh. A costura milimétrica que colava as páginas, a tinta irreconhecível e cada letra feita com o máximo de primor. Era algo realmente divino aquele livro. Intrigante. Eu não pergunto isso apenas por curiosidade. Enquanto caminhávamos até as fontes, vemos os últimos segundos de um senhor que foi emboscado por goblins. E as suas últimas palavras foram: encontrem minhas memórias. E desfaleceu. Ele balança assim a cabeça, né? Tu vê ele bem triste. Então vocês ainda encontraram vivo. Este era o Oranor? Eu o encontrei no caminho também. Não podíamos fazer nada. Ainda não tínhamos despertado. Meus homens já levaram seu corpo a Loen para o enterro digno. A sua família já estava alocada lá. Isso também é outra questão. Recentemente, a sua família não estava se sentindo segura de estar por lá. E tinham se mudado para lá. Não sei exatamente porquê, não tive tempo de conversar com eles. Eles estão em Loen no momento. Além disso... Bom, pelo que eu vi, ele estava de mudança, então talvez ele mesmo tinha desistido de ficar lá. Ah, por que ele não mandou outro pássaro dourado avisando a gente? Enfim, amigos. Muita coisa ainda tá nebulosa pra mim, muita coisa aconteceu no meu dia. Mas eu sinto a urgência em comunicar a vocês o máximo que eu posso no menor tempo possível. Bom, e é por... Talvez vocês estejam se perguntando como que eu saí de Silverhigh, da coroa do conselho, e vim parar aqui. Bom, exatamente, Leonor acabou me interrompendo quando eu ia falar. Quando nós armamos a emboscada pro comprador da criança, ninguém apareceu. Desde então desconfiei que havia alguém dentro da própria coroa relacionado ao Ragnar. Não à toa. Depois que tudo isso aconteceu, eu praticamente fui sendo deixado de lado na coroa. Segundo eles, bom, eu estava olhando para o passado, não estava olhando para aquilo que realmente importava, para o trabalho, para os problemas que estavam acontecendo. Inclusive o problema da relação entre Greenhold e Loen, que estava crescendo. E quando o Sr. Bartolomeu VII morreu, a Rainha Margaret, uma das suas primeiras decisões
foi me alocar pra cá. Basicamente, você já conhece bem o condado, sabe que as pessoas são voltadas exatamente pra rotina de trabalho, descanso. As pessoas trabalham muito, bebem a boa cerveja da região. E é sobre isso. Além de todos os problemas que eu encontrei. Enfim. Sinto que eu fui alocado pra cá por outros motivos. O que é complicado, porque os meus olhos não viam falsidade na própria Rainha Margaret. Senti que eu fui uma punição me mandar pra cá. Até que as ruínas de Drakemor me saltaram os olhos. E comecei a entender que talvez esse lugar seja uma fonte para entender o passado. Nesse mapa vocês podem ver também, ele aponta essa conhecida como Torre de Arandu. Sim. Na verdade é um antigo farol abandonado. Talvez você saiba, né, Rudi, que os sacerdotes dizem entre si que ele é um lugar de retiro, mas na verdade é um lugar que está sendo protegido. É um lugar que misteriosamente protege Renville de ataques que vêm pelo mar. Porém, entrar naquele lugar custa um preço. Também nos dedicamos a pesquisar o que tem lá, mas o tempo lá funciona de uma forma complexa e diferente. Digamos que ele passa bem mais rápido lá. A gente tá aqui, tá? Ah, é aqui, ok. Uhum. Então, quando ele... Então, senhores... Além de tudo isso, eu não posso esquecer talvez a coisa mais importante. Como estamos trabalhando nisso há muito tempo, temos um refúgio bem aqui. Acredito que Mauan, na verdade a ordem que eu lhe dou é que você vá até lá. Logo depois precisamos saber se sua irmã está salva. Sua irmã e seu sobrinho. Não sabemos qual a escala desse ataque. Naquele lugar temos um refúgio. Um lugar onde vocês podem se esconder, treinar, se recuperar. E também facilmente cruzar o rio naquele lugar. Há uma forma de cruzar o rio muito fácil. Kael disse que gostaria de vos encontrar lá nos próximos dias. Mas acredito que ele vai demorar para ir para lá, ele ainda está em Lowen. Enfim. Bom, desculpem ter que jogar tudo isso para vocês de uma única vez. Mas sinto que devemos avançar contra isso o mais rápido possível. Praticamente temos motivos para percorrer todo o condado para tentar entender o que houve hoje. Vocês também devem ter visto as espadas que encontramos no caminho. Há 3 irmãos ferreiros em Renville que tenho certeza que saberão a origem delas. Também é algo que podemos fazer. Mas, senhores, assim que a chuva passar, preciso regredir com minha filha até o meu palácio e assumir, nesse momento, a minha função como pai. Pode deixar. E eu conto com vocês em prosseguir nessa investigação. Enfim, temos a fazenda, tá? Ele aponta, né? A fazenda Alvorada. Para entender o que aconteceu com o seu Edmar do Norte. A família dele também está em Lowen. Também é uma fonte de informações. Não tive tempo de conversar com eles não estavam no casamento.
Temos o rastro que Vaeshra deixou pro seu covil e o envolvimento dela com o Ragnar, como vocês viram. A Torre de Arandu, que parece ter uma relação com o nosso passado, apesar de não termos investigado muito. Pois a menina dos nossos olhos são as ruínas de Drakmor. Estão do outro lado. Dedicamos, eu diria que, nosso principal lugar onde nós investimos por anos. Só aquele lugar. É basicamente o que parece haver lá, uma espécie de cidadela antiga subterrânea. Quando chegamos lá, haviam aparições. E nos dedicamos por anos a eliminá-las. Bolando estratégias e acabamos perdendo pessoas nesse caminho. Acho que podemos investigar a fazenda e perseguir o rastro de Vaeshra. Compreendo. Na próxima vez que a encontrarmos, estaremos mais preparados. Senhor Conde, mais cedo, teria me perguntado sobre os dragões. E o que eu sabia, na verdade, eu hesitei por um momento, pois está acontecendo muitas coisas e acabei voltando minha memória para traumas antigos, e depois de ouvir tudo isso, faz menos sentido ainda todas as minhas memórias. Você acha que seria possível, há 100 anos atrás, um ataque de dragão a uma fazendinha? Ele olha assim, mexe a barba. Não tenho nenhum relato disso. Se houvesse, acredito que eu já saberia, assim. O que eu sei bom, aonde o senhor disse que isso ocorreu? Perto das colinas. Por aqui, nos picos? Os arredores Você veio de Rainval. Foi de onde você veio? É fora do condado? Ou é aqui? A ideia de eles terem realocado lá era para ficar perto das colinas de Rainval e Greenhold. Uhum. Então, pode ser por aqui, né? Na fazenda. Pode ser. Uhum. Eu sei que haviam povos, muitos anões na colina naquele lugar. E ouvi falar que já aconteceram catástrofes que dizimaram alguns clãs. Isso é tudo que sei, sim. Mas se foram dragões, isso nunca chegou até mim. Bom, eu não queria... Curioso. Não queria assumir o contrário, mas... a partir de hoje, algumas coisas fazem mais sentido ou não. Um dos motivos de eu ter deixado minha escrivaninha e ter me aventurado até aqui eram as ruínas de Drakmor. Esse foi um dos motivos de eu ter aprendido Dracônico. E na verdade, buscando Dracônico, aprendendo, eu vi escritos sobre a língua primordial. Como você mesmo comentou, a complexidade e a dificuldade dessa língua vai muito além de habilidades de um jovem escriba como eu. Eu estava em busca do sacerdote para que eu conseguisse obter alguma informação sobre essa língua e entender mais a relação desse possível ataque de dragão que afugentou todo o meu clã.
e sobre a verdade que circunda esse mundo. O que eu sei de dragões é o que está relacionado às eras passadas e que tudo apontava uma pesquisa em Drakmor. Entendi. Drakmor é onde acreditamos ter mais... Foi onde nós encontramos o livro das Memórias de Oranor. E muitas dessas coisas que eu vos falei foi lá. E outras que, quando for oportuno, vocês saberão também. Temo ter-vos dado muitas informações, mas essa é a nossa situação atual. E eu posso dizer para vocês... Por favor, permaneçam juntos. Vocês 5. Junto com o Ostran que está lá no outro, que ainda está se recuperando. Todos aqueles que nós perdemos foram porque decidiram agir sozinhos. Por favor, permaneçam juntos. Confio no instinto de vocês, que vocês vão escolher o melhor a se fazer nesse momento. Também gostaria de lembrar que se vocês forem atrás de Vaeshra, que tentem recuperar uma das serpentes para o antídoto do sacerdote Auren. Ele está em casa de cura em Lowen. Então... Bom, me perdoem, praticamente vos fiz uma lista de compras. Eu diria, me perdoem. Mas, meus amigos... Vocês têm nas mãos a força, agora, e a capacidade para lutar contra isso. Conto com vocês. Assim como Yandera também contou. Não se preocupem, ela vai aparecer novamente. Dito isto, acredito que seja melhor nos recolhermos e nos recuperarmos. O que tínhamos para ver aqui já foi visto. Ele falou assim, por favor. Né? E vocês voltam lá para aquela cabana, né? E eu queria só que vocês acho que isso pode ficar para a próxima sessão, tá? Já é meia-noite. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, tá? A minha ideia era apresentar